O trabalho em altura é aquele trabalho que é desenvolvido acima de 2 metros da linha do piso ou da periferia da laje. Né? Então, assim, o trabalho em altura, a NR35 ela está andando de mão dadas com a NR18. Aliás, a NR35, quando ela foi escrita em março de 2012, ela foi escrita tirando muitas partes da NR18, que era a única normativa que a gente falava de trabalho em altura até então. Né? E depois de 2012, onde veio a NR35, daí começou a ter uma abrangência maior, porque até então a NR18 trabalhava com o trabalho em altura, né, abordava o trabalho em altura muito mais voltado para a construção civil. E se observa de que existem inúmeras outras formas, né, de exposição ao risco da queda de altura. Né? Então a gente vai ter aqui o trabalho de lavação de fachada, pintura de fachadas de prédio, manutenções elétricas, manutenções de ar-condicionado, a instalação e a manutenção de outdoors, vamos ter também a manutenção predial, né, a instalação de pastilhas, substituição de pastilhas de fachadas de prédio, mas também vamos ter as manutenções de pontes, né, de viadutos, vai ter inúmeras aplicações para o trabalho em altura. Esse trabalho em altura, né, dentro do cenário da construção civil, os motivos que mais matam trabalhadores é choque elétrico, queda de altura e soterramento. Então, para ver como a incidência dos acidentes envolvendo o trabalho em altura é grande, é muito grande. Né? E aqui a gente vai trabalhar com uma realidade onde existe uma facilidade, né, de se trabalhar em altura, porque existe uma facilidade da aquisição de andaimes, né, de andaimes tubulares, de escadas, escada de mão, escada de abrir, isso está disponível no mercado. E existe uma facilidade muito grande de se executar essas atividades sem o atendimento da NR35. Então, aqui a NR35 vai trazer a importância da sensibilização dos trabalhadores para o cumprimento da NR35 como uma forma preventiva, né, para que se previna não só o adoecimento, mas também o acidente. Vale lembrar de que os acidentes envolvendo queda em altura normalmente são fatais e irreversíveis. Então aqui a gente já tem que trazer isso como um assunto sério e que a gente precisa abordar isso de uma forma a que se atenda todas as necessidades de trabalho em altura. Então a NR35 ela foi concebida como norma geral. E por ser concebida como norma geral, tem força de lei e está passível a penalidades. Ou seja, o que está previsto na NR35, quando o não cumprimento existir, a empresa está passível a penalidades, a multas e interdições. Né? E quando for no caso de uma obra, há também o embargo da obra. Né? A NR35, ela traz ali para a gente, já no primeiro parágrafo, ela vai dizer que estabelece os requisitos mínimos de medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo planejamento, organização e execução. E daí aqui eu vou chamar a atenção para a seguinte coisa. Quanto mais tempo a gente leva planejando uma atividade em altura, menos tempo se leva na execução desse trabalho em altura. Só que somente na execução do trabalho em altura é que existe o risco, porque no planejamento você está a nível do solo e muitas vezes dentro de uma sala, sentado numa cadeira giratória, com ar-condicionado e tudo mais. Então assim, quanto mais tempo você leva para planejar esse trabalho em altura, menos tempo você vai se dedicar na execução. Uma coisa bem prática que se vê na realidade, na falta do planejamento, o que é? O eletricista sobe no andaime para trocar uma lâmpada. Chega lá em cima, ele descobre de que esqueceu a chave teste. Então ele desce, vai até a caixa de ferramentas e pega a chave teste, sobe para usar a chave. Quando ele está lá em cima, daí ele percebe de que esqueceu a fita isolante, por exemplo. Daí então ele desce, vai lá, pega a fita isolante, sobe de novo e usa a fita isolante. Então, nessa falta de planejamento, ele também não preveu
quais são as ferramentas que ele deve utilizar, ou que ele usaria, ou que ele precisaria utilizar naquela atividade. Então, por isso, ele sobe e desce do andaime ou da escada diversas vezes. E no subir e descer é onde o trabalhador está mais vulnerável, porque daí ele fica trocando o ponto de ancoragem, que é o que amarra ele num ponto fixo, com o cinto de segurança do tipo paraquedista. Então, assim, ó, quando ele não planeja, essa realidade de subir e descer diversas vezes o expõe de uma forma desnecessária ao risco de queda em altura. Então, a NR35 já vai trazer para a gente aí, ó, a realidade da obrigatoriedade de se ter um planejamento antes de se fazer a atividade propriamente dita. E também ali quando ela fala em requisitos mínimos, já se denota a intenção de regulamentar o menor grau de exigibilidade. Ou seja, aquilo dali é o mínimo a ser cumprido, né? E por consequência, eu já imagino de que existe muito mais coisas a ser abordada, a ser estudada e a ser monitorada, né? Então, em se tratando de segurança para a minha vida, o mínimo nunca vai ser o suficiente. Eu quero muito mais que o mínimo, porque a minha saúde, a minha segurança e a minha integridade física, para mim é importante. Então, para mim, o mínimo não é o suficiente. Então, eu vejo assim, ó, alguns gestores falar: ah, mas eu estou fazendo o máximo que eu posso para atender a NR35 e eu não consigo porque ela é muito difícil. Eu digo, cara, não queira fazer o máximo. A ANR te pede o mínimo, atende somente o mínimo. Depois que tu atender o mínimo, daí sim tu tenta fazer mais do que o mínimo, né? Porque se nem no mínimo tu consegue atender, então o teu esforço já está sendo aí desnecessário. Então, ou está sendo viabilizado de forma que tu não está nem conseguindo atender o que a ANR pede, que é o mínimo, né? Então, assim, ó, não dê o seu máximo. Procure atender o mínimo. Atendendo o mínimo já está atendendo o que a NR35 prevê, né? Agora, assim, ó, existe também aquela realidade de que o trabalhador em altura muitas vezes já vem realizando essas atividades ao longo de muitos anos e às vezes até antes da NR35 ser publicada, né? Então aqui, ó, o trabalhador em altura, ele não tem o costume de colocar no cotidiano esse planejamento no papel, né? De se fazer a análise preventiva de riscos ou de se fazer a permissão para o trabalho. E isso precisa fazer parte do cotidiano do trabalhador. Isso precisa fazer parte do processo produtivo desse trabalhador em altura. Então precisa ser planejado as demandas de atividade de forma com que o preenchimento desses formulários, desses documentos e a criação desses documentos fique compreendida dentro da jornada de trabalho, porque isso faz parte do trabalho em altura. Então, aqui o trabalhador precisa se atentar não só às formas de se operar os equipamentos e a conduta, né, da operação dessa atividade, mas também no preenchimento documental de forma rastreável e arquivável desses documentos que são oriundos das normativas da NR35.